daí só para, enfim, continuar nesse mesmo passo que o professor dá, esta ligação acaba redundando anos depois no chamamento pelo presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, para que o professor Miguel Hélio Júnior, num momento crucial de sua vida, que estava também a defender sua titularidade, viesse a integrar o gabinete da Constituinte. Eu fui assessor especial da presidência da Constituinte. Não é? Em suma, E viveu, enfim, a formação da nossa lei maior. Isso. Antes eu já tinha sido... Aí eu abandonei as atividades de classe quando passei a ter atividade política, né, que foi a campanha do Montoro em 82, depois secretário da Segurança do Montoro, assessor especial do governador e depois secretário de Segurança do governador Montoro. Já era uma atividade política e vice-presidente do PSDB de São Paulo depois, né. Mas isso mais tarde. Ou seja, eu era presidente da Fundação Pedroso Horta, que era a Fundação de Estudos do MDB. Em suma, era todo um conjunto que se interligava, né? Mas a base era a Faculdade de Direito, a base era nosso departamento, a base foi aqui que tudo isso se gerou, né? E curiosamente, Manuel Pedro Pimentel, que foi secretário de Justiça do governo Paulo Egídio, que era um governo também muito à direita, lembrar que o secretário de Segurança era Erasmo Dias. Aliás, o Erasmo Dias quis entrar na Faculdade de Direito. Eu estava aqui dando aula para Ivete, que era mulher do vice-governador Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E houve uma manifestação na Praça da República, os manifestantes vieram pelo viaduto do Chá e a polícia correu atrás deles, vieram correndo, a polícia e cavalaria atrás dos manifestantes, que se recolheram dentro da Faculdade de Direito. E aí, quando a turba vinha, a polícia vinha, fecharam as portas da Faculdade de Direito. E o Erasmo Dias, na sua truculência natural, quis invadir a Faculdade de Direito. Eu fui afrontá-lo, dizer que não ia, era um morticínio. Se entrasse na Faculdade de Direito, polícia, com estudantes e manifestantes, havia muitos que não eram estudantes, manifestantes que estavam vindo lá do viaduto do Chá. Ia ser um morticínio. E ele queria entrar. Aí nós corremos, o professor Rui Barbosa Nogueira, titular, diretor da faculdade, o que vamos fazer? E imagina, a mulher do vice-governador estava aqui assistindo aula. Vamos ligar para o Manuel Pedro. E ligamos para o Manuel Pedro conseguiu. E foi falar com o Erasmo Dias, para que ele... aí houve um acordo com o Erasmo Dias, que ele liberaria a frente da Faculdade de Polícia e de Cavalaria e sairiam as pessoas que aqui estavam, estudantes ou manifestantes, seja o que for, saíssem em dupla. Quer dizer, era um governo atrabiliário, mas que o Manuel Pedro tinha uma independência, tanto que ele cria todo um sistema de prisão-albergue, de humanização dos presídios, né? E isso nos influenciou muito. Depois, todas essas ideias, toda essa preocupação se une com as orientações da Organização das Nações Unidas, através dos seus congressos internacionais de defesa de exame do crime e do delinquente, com as ideias de penas alternativas ou seja, a faculdade sempre foi o celeiro de todas essas ideias e manifestações. A Associação dos Advogados era aqui em frente, do lado... do outro lado do largo. Do outro lado do largo. Era o largo, né? O professor teve uma vida política bastante intensa. Ele mencionou que foi secretário de Segurança Pública, assessor do governador, assessor da Constituinte, depois foi secretário novamente da administração de São Paulo, foi ministro da Justiça. Estes pontos, no entanto, eu não vou abordar muito, porque me interessa o retorno. Quando Miguel Hélio Júnior volta, ele, aliás, no Ministério da Justiça tem uma influência já bastante grande, porque já leva alguns alunos para trabalhar com ele.
Mas no retorno do professor, o professor tem passagens políticas importantes, como advogado importantes, mas me interessa um pouco o retorno dele deste momento político no começo dos anos 2000. E eu explico o porquê. Neste retorno do professor, ele começa a amealhar junto de si uma nova juventude, novos seguidores, uma nova pleiade de alunos que depois se tornariam professores, a pensar o direito penal. Me lembro de uma frase do professor, quando ministro da Justiça, que, preocupado com as reformas atabalhoadas, como se faz lei no Brasil, ele teria dito algo como: talvez a minha missão como ministro da Justiça seja não deixar passar muitas dessas leis que estão por aí. E ele conseguiu isso. Saindo do Ministério, no retorno à faculdade, nessa formação, nova formação de alunos, eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, este ânimo que ele retoma, e ele tem 2 pensamentos que me são muito caros. Primeiro, ele, em algum momento, eu já jovem professor, recém-ingresso, ele me diz: nós precisamos aproveitar a juventude que está saindo dos cursos de pós-graduação, estes novos mestres e doutores, porque essa juventude faz a sua tese e larga a faculdade e não temos o debate mais sobre essas mentes tão brilhantes. A faculdade não consegue aproveitar todos esses jovens. E, nesse momento, o professor inaugura alguns trabalhos que se davam na casa dele, que tínhamos jantares homéricos, divertidíssimos, em torno de temas jurídicos, e que redundam em 2 livros importantes. Eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre isso. Muito bom, muito bem lembrado, Renato. Bom, primeiro, havia uma pleiade de jovens, da qual faz parte o Renato, extraordinário, né? Quero lembrar a Janaína Pascoal, um trabalho de doutoramento exemplar sobre Constituição e Bem Jurídico, a Maria Ângela, a Helena, que não fez, veio para a faculdade, mas que fazia parte do grupo, a Heloísa Estelita, a Marina, que não veio para a faculdade, mas também integrava. Oriunda e integrava o grupo, a Marina Coelho de Araújo. Isso era um grupo extraordinário de jovens penalistas que estavam dando nova vida ao departamento, e era necessário que nós, primeiro, aproveitássemos esses professores para fazer trabalhos em conjunto. E foi aí, vou dividir em 2, Renato. Os trabalhos que fizemos em conjunto, escrevendo 2 trabalhos, eu acho que o trabalho mais importante que eu fiz até agora foi Jurisprudência em Debate. Sim. Que ali está o direito, que é uma análise da parte especial do Código Penal. Ou seja, nós sempre escrevi instituições de direito penal, hoje chamado Fundamentos de Direito Penal, parte geral. A parte especial foi tratada em Jurisprudência em Debate. E foi você... Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a ideia do Jurisprudência em Debate, porque ela é preciosa. A ideia do Jurisprudência em Debate é tomar decisões, um crime de ameaça, tomar a orientação jurisprudencial que entende, por exemplo, que a pessoa embriagada não pratica o crime de ameaça porque ela não é levada a sério, dado o seu estado de embriaguez. Então, há uma orientação jurisprudencial nesse sentido. Há uma outra orientação jurisprudencial que diz: não, é exatamente pela pessoa estar bêbada que ela amedronta mais. É o inverso. Então, era escolher, dentro da análise de cada tipo, orientações contraditórias, absolutamente contraditórias, elencar essas decisões e tomar posição. Dizer, afinal, quem tem razão? A orientação que diz que a ameaça
não prevalece porque o ameaçador está bêbado, ou aquele que diz que é exatamente porque ele está bêbado que a ameaça é mais crível e mais amedrontadora. Ou seja, é aí que está a construção do direito. O direito é o que o intérprete disser. Não é o que a doutrina diz, mas é o que o intérprete disser. E isso se faz com as principais figuras criminais da parte especial do Código. E foi esse grupo que se reuniu e que construiu isso. Outra ideia foi fazer um Código Penal comentado, mas diverso, crítico, não aquela exposição já catalogada, né, que vem quase que repetida, elemento objetivo, elemento subjetivo, não sei o que, não. Era uma análise de considerações gerais, depois considerações iniciais, considerações gerais, análise crítica da norma penal, porque é um Código Penal comentado. Mas ao lado disso, como o Renato lembrou, a ideia de utilizar dos mestres e doutores que obtêm o título de mestre e doutor e vão embora da faculdade, vão ser professores em outras faculdades, em outras entidades de ensino. Então nós reunimos para discutir 2 temas que devem resultar em 2 livros: drogas e mulher. São 2 livros interessantes sobre drogas no direito penal e mulher no direito penal. Então era uma forma de trazer o nosso produto de volta para casa, né? Essa foi a ideia. E isso criou também, o que isso criou? Um grupo que hoje... mais alargado, mais alargado, mas é um grupo que está no Departamento de Penal e que tem suas ramificações, como Luiz Estelita, como Marina Coelho Araújo, tem o Alamiro, hoje titular, a Ana Elisa também participou desses trabalhos no Código Penal, né? Em suma, se construir, eu creio que se há um departamento que tem algo a apresentar à comunidade jurídica brasileira, é o Departamento de Direito Penal, não só pela união, mas pela consistência, pela densidade dos trabalhos dos seus membros hoje. É uma alegria ter saído da faculdade por força da idade, quer dizer, eu ainda sou professor sênior, mas sair da faculdade, da atividade direta, acadêmica, departamental, para ver que há uma continuidade muito frutífera dos alunos que foram prosperando ao longo da carreira. Hoje são titulares, como o Renato, né? Como o Alamiro, como a Anelisa, ou seja, e livre-docentes como Helena, como Mariângela. Em suma, é muito gratificante. Eu queria ainda falar mais 2 coisas, professor, ao redor desse grupo, porque sou obrigado e me imponho falar sobre isso. Ao redor desse grupo, houve, por via do professor, motivado pelo professor, empurrado pelo professor, e muito antes de se falar em uma necessária internacionalização, hoje tão em voga, houve uma busca de contatos, trocas de ideia com vários e vários professores do estrangeiro, notadamente Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, não é? Destaco aqui Roxin Schunemann, Luiz Greco na Alemanha, querido Vittorio Manes na Itália, na Espanha o professor é representante da Real Academia Espanhola de Jurisprudência, em Portugal, e fomos várias vezes a Lisboa fazer debates, travar discussões. O professor motivou esta internacionalização. O professor foi para a Alemanha debater, inclusive com Schumann, vários desses temas, liderando este grupo. Mas mais do que isso, a inquietude de Miguel Reale Júnior fez surgir, ato contínuo a tudo isso, algo que eu não digo que ligado ao departamento, mas está paritário ao departamento, porque o departamento se aproveita muito mais do que outra coisa qualquer, que é o Instituto de Estudos Culturalistas, que o professor funda no Rio Grande do Sul, usando a biblioteca do professor Miguel Reale Pai, a sua biblioteca pessoal, a biblioteca da professora Judite, montando o que
carinhosamente costumamos nós dizer, o nosso Max Planck gaúcho, não é? O nosso instituto, aonde encontramos o que a gente poderia chamar de talvez a melhor biblioteca de direito do país. Queria ouvir um pouquinho sobre isso e daí fazer mais 2 comentários. Muito bom, Renato. O IEC, Instituto de Estudos Culturalistas, com esse nome em homenagem ao culturalismo de Miguel Reale, que é uma das fontes inspiradoras do nosso pensamento, o pensamento de todos que integram. Esse instituto só se funda por causa desse grupo e do grupo da Judite. Eu digo, essa ideia foi a soma de 2 energias, a energia da Judite e a minha, que acabamos formando essa biblioteca e esse instituto, que está aberto à pesquisa, especialmente deste grupo, que estão todos associados ao Instituto de Estudos Culturalistas, participam dos seus encontros, das suas reuniões, né? E está lá a marca, sem dúvida nenhuma, desse grupo que já tantas vezes foi à Canela para participar de eventos que se prolongam, porque o ambiente é um ambiente inspirador, né? E eu creio que é uma alegria saber que esse grupo vai dar continuidade ao Instituto quando nós não estivermos mais por aqui. Professor Miguel Reale Júnior tive a oportunidade, a felicidade, a alegria de poder homenageá-lo com um livro em sua honra, quando o professor fez 70 anos. Tive a oportunidade de ajudar na coordenação de uma outra homenagem, quando recentemente o professor fez 80 anos, aonde se destacou fundamentalmente o seguinte, que a inquietude de Miguel Reale Júnior só se aprimora e aquilata com o tempo. Tivemos os primeiros 80 anos, nós vamos ter com certeza muitos mais, e isso que ele falou agora, enfim, é absolutamente despiciando, porque tenho certeza de que o professor continuará nesta casa com seus alunos hoje professores, com seus alunos de graduação, durante muito e muito tempo. Queria lembrar, finalmente, professor, que se alegadamente se pode dizer que um professor se eterniza também para os seus alunos, o senhor tem a certeza absoluta de que o seu nome está gravado nessas paredes dos nossos corações, nas nossas aulas, e que eu tenho o prazer de dar aula na Sala Miguel Reale, e eu faço alusão não só à sala, como ao filho do dono da sala, porque isso, com ele coordenando. E o retrato do meu pai dizendo, Miguel, você não preparou a aula direito, tal. Mas, professor, queria agradecer muitíssimo a esta conversa, este bate-papo, esta rememoração de tantos e tantos temas. E obrigado, mais uma vez, por ter a oportunidade de estar sempre a seu lado. Tantos elogios merecidos, fruto dessa amizade que nos une, Renato, há tanto tempo. Você, desde criança, tem a possibilidade de termos essa convivência, né? E é um prazer sentir que esse espírito continua presente. O que mais me encanta nessa entrevista de hoje é sentir que o espírito desse grupo, que está unido em torno de um interesse geral, um interesse pelo direito, e não em busca de ambições e vaidades, é que prevalece no Departamento de Direito Penal. Isso é que me deixa extremamente satisfeito. Obrigado, professor. Grande.